Nós vamos resolver agora o exercício número 3 da lista de composição de movimentos 2. É uma lista do professor André. Então, vamos dar uma lida no exercício. Um rio de 1.000 metros de largura tem uma correnteza de velocidade 1,5 km por hora. Então, aqui a gente sabe que a largura do rio é 1.000 metros e que a velocidade da água 1,5 km por hora. Um homem atravessa o rio de barco remando a uma velocidade de 2,5 km por hora em relação à água. Então, essa é a velocidade do barquinho em relação à água desse rio. Muito bem, agora o que ele pergunta? Ele quer saber o tempo mínimo que leva para esse barquinho, atravessar o rio. E a resposta ele quer em minutos. Então, aqui eu copiei as informações, que é a velocidade da água em relação à margem, que é 1,5 km por hora. Indiquei ela aqui no desenho. Depois, a velocidade do barquinho em relação à água, que ele falou que é 2,5 km por hora. Uma coisa muito importante nesse exercício é que ele pede o tempo mínimo. O tempo mínimo quer dizer que ele pegou toda a velocidade que ele era capaz de gerar remando essa pessoa, e colocou na perpendicular aqui à margem. Ó, você tem a margem, você está aqui e você quer chegar do outro lado. Então, para você chegar lá o mais rápido possível, fazendo lá, usando a sua velocidade máxima que você consegue, você tem que direcionar o seu barquinho exatamente para o outro lado. Então, o seu barco vai estar apontando para lá. Se você colocar o barco na diagonal, por exemplo, para cá, para ele ir contra a correnteza, ele está gastando um pouco dessa velocidade, da energia dessa pessoa, Ela está empregando a energia dela de remar para ir contra a correnteza, entende? Isso seria importante, você direcionar o barquinho para cá, se ele falasse para você, ele está saindo desse ponto e ele quer chegar no ponto oposto da margem. Aí você teria que direcionar o seu barquinho para ser contra a correnteza, porque a correnteza estaria te puxando para a direita e você teria que direcionar um pouco para a esquerda para impedir esse movimento. Então, você ia ter que empurrar para a esquerda e para frente. Agora, aqui nesse caso, ele só quer atravessar o rio. Ele não está preocupado se você vai chegar aqui ou se você vai ser arrastado pela correnteza e chegar ali na frente. Tudo bem? Então, o tempo mínimo, você usa toda a sua capacidade de remar para atravessar. Então, ele vai direcionar o barquinho dele aqui na perpendicular à margem. Então, toda essa velocidade dele de 2,5 km por hora, ele vai utilizar para percorrer esse 1 km de largura do rio. Então, aí você pode fazer uma regra de 3 simples, que se ele percorre 2,5 km em 1 hora, que é a mesma coisa que 60 minutos, eu já pus 60 minutos porque ele pede que a resposta seja em minutos, Então, se aí você vai 2,5 km em 60 minutos, para andar 1 km, você vai precisar de um tempo t. Aí, só fazer a regra de 3, 2,5 vezes t, depois 60 vezes 1, aqui. 2,5 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 60 vezes 1 deu o próprio 60. Então, você ficou aqui t é igual a 60 dividido por 2,5. Para não ter problema com vírgula, eu multipliquei em cima e embaixo por 10. Então, ficou 600 dividido por 25. Aí, eu dividi em cima e embaixo por 5. Então, ficou 25 dividido por 5 dá 5. 600 dividido por 5, 120. Então, t é a mesma coisa que 120 dividido por 5. T é igual a 24 minutos. Esse é o tempo mínimo, é ele empregando toda a capacidade dele para atravessar, para ir na perpendicular, independentemente se nesse processo ele acaba sendo arrastado para a direita pela água. Então, aqui a gente nem usa
essa velocidade da água, porque ele não perguntou nada pra gente em relação a esse deslocamento lateral. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e bons estudos!